como prometido, estou aqui a primeira vez, né, aparecendo, mostrando o meu rosto, quem eu sou, não só a voz. Ainda não sei direito para onde olhar, porque eu estou gravando com a câmera frontal. E eu não sei se eu vou ficar olhando para o meio, olhando para lá, mas enfim, se eu estiver olhando para algum lado estranho, você já sabe o que foi. Porque eu não tenho noção se eu tenho que ficar olhando para ali, se eu tenho que ficar olhando para cá. Mas no fim dá certo, né? Enfim, para quem não me conhece, né, vocês não me viram, mas já ouviram minha voz, acompanharam. Eu sou a Gleice, né, do canal Gleice Kelly Crochê. E eu vim contar um pouco do que aconteceu comigo. Porque eu fiquei vários vídeos não, um bom tempo, né, sem conseguir postar, sem conseguir dar continuidade ao canal e ao propósito que eu queria. Porque eu lancei o canal, acho que foi no início de setembro, né? A minha intenção era estar postando pelo menos toda semana inicialmente, depois ir crescendo. Só que assim que eu postei o primeiro vídeo, eu fiquei doente. Eu já comecei a ficar doente. Pra quem não sabe, vocês estão vendo assim, ó, roxinho, bochechudo. O que é isso? Eu tô gestante, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá quase nascendo, gente. Aqui, peraí. Olha, barrigão. Entendeu? E aí, tá quase nascendo. Meu filho que chegou aqui, eu tô mandando ele sair porque ele tem essa mania. Porque o celular dele, ele fica em cima de mim. Dá licença, por favor, que eu quero continuar gravando. E aí, gente... pré-adolescente, filho, desse jeito. Mas deixa eu falar. Continuando. Eu tô grávida, né? Já tá quase nascendo o meu bebê. O certo seria para dezembro. Mas pode ser que adiante devido a tudo que aconteceu. E o que aconteceu finalmente? Eu comecei o primeiro vídeo em setembro. E quando foi no primeiro dia de setembro, no primeiro, literalmente, dia 1 de setembro, eu comecei a tossir, uma tosse seca. E aí foi tratado como uma gripe. Comecei tomando xaropes normais. Depois passei para um xarope mais forte, que é um pozinho, acetilcisteína. Enfim, não vem ao caso os nomes das medicações. E em 15 dias piorou bastante. Gente, repara o cabelinho branco, não, porque a pessoa que está gestando não pode pintar o cabelo, não pode fazer nada. A gente fica com a pele assim maravilhosa, vocês já sabem, né? Quem passou pela gravidez sabe, quem não passou e vai passar ainda vai saber. Mas enfim, quando foi na metade de setembro, eu comecei a ficar um pouco pior, a respiração já era mais difícil, bastante catarro agarrado na garganta, entendeu? Perdi o olfato, né? Não sentia o cheiro de nada, nem de longe, não sentia. Se vocês escutarem criança, são os meus filhos falar. E aí, vou resumir, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, gente. E aí, nessa quinzena, eu fui pra médica e foi tratado como pneumonia. Aí, gente, continuando, porque meus filhos estavam agitando ali, eu tive que parar o vídeo. Continuando, o que acontece? Na segunda quinzena já foi tratado como pneumonia, entraram com antibiótico, né, amoxicilina com clavulanato, a médica entrou com antibiótico. E por 10 dias o antibiótico. Só que no terceiro dia de antibiótico eu ainda não tive melhora nenhuma, estava muito ruim, ficando cada vez pior. E aí nesse terceiro dia também saiu a minha bateria de exames e eu fui diagnosticado com anemia bem forte. E aí ela mandou que eu fosse para emergência em Macaé. Não, eu passei por ela nesse terceiro dia, minto. Eu fui para emergência na maternidade, daqui de perto da minha cidade. E ela autorizou uma tomografia. Eu não posso fazer por causa da gestação, mas devido à situação foi necessário, ela teve que autorizar. Fizeram o máximo para proteger o bebê lá. E eu fiz a tomografia para ver meu pulmão. Foi detectado que meu pulmão esquerdo estava tomado e o direito tinha vitrílios. E, enfim. Aí, nesse dia lá, o médico na emergência, junto com a minha obstetra, na época era uma obstetra mulher. Eu troquei, mas depois eu falo por quê. Ela autorizou entrar com outras medicações. Foi azitromicina, ivermectina e outras medicações, vitamina D, foi cerca de 10 medicamentos ao mesmo tempo.
e sendo 2 antibióticos juntos, que foi a azitromicina e a amoxicilina com clavulanato. Resumindo, tomei a azitromicina 5 dias, tomei as outras medicações todas, as vitaminas, tudo. Eu senti assim um leve alívio, mas não melhorou. Ainda tinha pulmão ruim. E aí, quando chegou no 9º dia da amoxicilina, eu fui pro hospital novamente. Porque não tinha melhora, não estava curando. Eu estava naquela coisa constante, subia e descia, subia e descia. E aí, gente, eu perdi as forças, eu não tinha mais força. Eu estava fraca por causa da anemia e todas as medicações, e grávida, um bebê suga, então... Vocês reparam que quem assiste todos os vídeos vão reparar que em 2 ou 3 vídeos que eu gravei no mesmo dia, porque eu não queria deixar o canal parado, eu tava com bastante falta de ar para falar, bastante cansaço, bem desgastada. Eu parava para tossir, cortava o vídeo. Então, foi devido a isso. E aí, quando foi no 9º dia, eu fui para o hospital de novo, tá? Numa emergência num hospital da Unimed. E lá a médica pediu, quando foi diagnosticada a anemia também, e eu continuava ruim no 9º dia do antibiótico, não tive melhora, ela pediu que eu entrasse pela ala da Covid. Eu tinha feito 3 testes de Covid, tá, gente? Minto, tinha feito 2. Eu fiz um de sangue e aquele do cotonete horroroso, mas fiz. A menina foi bem delicada, mas gentil, mas é horrível, gente. Aí eu fiz os 2 e deu não reagente, os 2. Mas mesmo assim, ela pediu que eu entrasse pela ala da Covid e fosse atendida por lá. Entrei, expliquei a situação, que não pode, é o gestante, tudo lá, mas, e mesmo dando não reagente. Mesmo assim, eu fui e entrei por aquela ala. Mas Deus, gente, quem tem Deus na frente, Deus usa as pessoas em qualquer lugar para te ajudar e te abençoar. Então, de repente, se eu tivesse entrado pela ala normal, não tinha sido atendido por esse médico, que lá na Unimed foi uma benção na minha vida. Ele fez o teste de novo de sangue, de Covid. Desculpa. Deu não reagente novamente. Mas ele fez um teste chamado dedímero. Desculpa se eu estiver falando errado, gente. Não sou médica, mas eu acho que é isso mesmo. Um teste dedímero. O certo seria... Eu não sei a referência também muito bem. Se seria dar 300 ou 500. Só sei que o meu deu 1.200. Então ele disse que tinha que ser tratado, mesmo dando não reagente ao Covid, os meus testes teria que ser tratado como Covid, ainda mais eu estou no gestante. Só que o que acontece? Eu estava com 7 meses de gestação e as minhas pernas estavam tremendamente inchadas. Eu estava achando muito... apesar de ser um sintoma comum na gravidez, você inchar as pernas e tudo, estava em excesso e muito cedo, porque você incha mais pro final. Assim, os pés, nessas coisas. Eu estava achando que estava cedo demais. Mas eu comentei isso com a minha médica e comentei que três noites eu acordei como se tivesse um líquido voltando no meu pulmão. E aí, quando eu cheguei lá, o médico fez esse teste, ele disse que eu estava com... Ai, gente, sumiu a palavra agora. Coagulação no sangue e indícios de trombose, né? Para quem não sabe o que é, depois dá uma pesquisadinha. E que poderia ter ai meu Deus, uma embolia pulmonar. Quem sabe sabe que não é uma coisa muito fácil. Aí o que aconteceu, gente? Nesse meio tempo, eu enviei os meus filhos para casa do pai. Pra quem não sabe, eu sou divorciada, né? Os meus 3 filhos são do meu casamento que eu tive. E eu tô gerando um quarto filho, que depois eu conto a história. E aí eu enviei os meus filhos para casa do pai. Eles nunca ficaram tanto tempo longe de mim. Foi muito difícil, gente, muito difícil. Eles ficaram quase 20 dias na casa do pai. Só um minutinho, gente. Aí, continuando, gente, meu filho veio aqui chorando. O irmão pegou o brinquedo, alguma coisa, enfim. Aí, eles foram para casa do pai. Graças a Deus, o pai de meus filhos, do meu casamento, é uma bênção. É uma bênção em relação aos meus filhos, tá? Ele é um bom pai, excelente pai. E eu tive que contar com ele nesse momento para ficar longe dos meus filhos. Foi bem difícil, porque eu não tinha... Gente, nesse dia que eu fui no hospital da Unimed, eu não tinha forças nenhuma
para sair do sofá para ir tomar banho. Tomei banho, claro, com a ajuda da minha mãe, que ficou perto sempre. E se ela não tivesse ficado, não sei, porque eu não tinha força para comer, não tinha força para levantar do sofá, não tinha, tava fraca. E nesse meio tempo que eu falei que eu mudei de médica, foi porque nesse tempo do último atendimento onde ela passou o primeiro antibiótico, depois disso ela deu vamos dizer assim, ela deu não sei a palavra, me deixou meio assim, marcou consulta para o outro mês, como se fosse um pré-natal normal e não tivesse acontecendo nada comigo. Tá? Não venha caso nome de médico, nada disso, porque eu não quero nenhum processo, nenhuma confusão. E depois eu troquei de médico, entendeu? Aí, gente, vai acabar o limite do vídeo que eu tô vendo aqui. O que acontece? Nesse dia lá no hospital, quando deu esse dedímero alterado, ele falou que ia tratar como Covid, o médico lá, que foi uma bênção usado por Deus, entrou com anticoagulante, que é uma injeção que dói, tá, gente? Dói. Então, gente, continuando, uma injeção que dói bastante, é um anticoagulante, tá? Chama enoxaparina, tá? Assim, inicialmente não doeu não, sabe, gente? Porque essa injeção é uma injeção subcutânea. Você pode aplicar na barriga, em vários lugares. Só que como eu tô grávida e eu tô com uma hérnia umbilical, não foi aconselhado aplicar na barriga. Então eu poderia aplicar nas pernas e nos braços. Só que nas pernas eu não quis porque eu estava debilitada, bastante debilitada. Eu não tenho quem dirigir para mim, eu mesmo tinha que dirigir para ir para o hospital. Tá? Minha mãe me acompanhava, mas ela não consegue. Ela dirige, mas não tá enxergando muito bem já para pegar trânsito. Então eu mesmo fraca, tudo tinha que dirigir para todo dia para o hospital. E aí nas pernas doía, eu não conseguia. Bastante daqui para a cidade que eu tinha que ir, inicialmente era 1 hora e pouca de viagem. Né? 1 hora, mais ou menos. E aí era ruim para mim tomar na perna. E resumindo, eu escolhi tomar nos braços. Nos primeiros dias era suportável, porque eu não sou fresca com dor nem nada. Mas depois a dor foi aumentando, porque o músculo estava muito já debilitado. Inicialmente seriam 14 injeções, tá, gente? Hoje eu já estou na 25ª injeção. E eu tive que ir ao pneumologista, depois daquela tomografia de fazer a ressonância. Vou resumir, tá, gente? E aí eu estou na 25ª injeção, são injeções um pouquinho caras, enfim. E como eu falei, estou gestante, acabei o dinheiro das coisas do bebê foram todas as medicações. Fora que eu recebi ajuda, né, de algumas injeções que eu recebi. E mesmo assim ainda foi muito, gente, muito gasto com medicação, com combustível para ir para o hospital. Eu tive para o hospital uns 5 dias seguidos, o mais distante, né, da cidade mais distante daqui. E depois eu comecei a ir na mais perto daqui, todos os dias, para aplicar as injeções e tudo. Depois eu comecei a tomar em casa, minha mãe mesmo aplicando. E eu tô na 25ª injeção. E aí eu tive que ir para um angiologista fazer um exame de trombose, tá? E depois, só um minutinho, gente, que tem uma ligação, acho que é importante, estou insistindo, já volto. Continuando, gente, eu fui ver, que era uma ligação realmente importante, ainda bem que parei para atender. O que acontece? Eu fui no angiologista, ele fez o exame de trombose, já não estava mais com risco de trombose, por causa das injeções de anticoagulante. Só que eu tive que ir no pneumologista para ver como é que estava meu pulmão ainda. Eu fui no pneumologista, ele fez a escuta, meu pulmão está bem melhor. Foram 2 meses nisso, tá, gente? Resumindo, eu esqueci de falar, foi setembro e isso foi até o final de outubro. Nós estamos em 7/11 e hoje eu estou relatando para vocês o que aconteceu. Eu fui no pneumologista essa semana quando eu mudei de médico para outro... Ai, meu Deus, deu apagão agora no nome. Para cuidar do meu bebê, que eu esqueci, deu apagão no nome, gente. Eu mudei de obstetra, oh meu Deus, glória a Deus, lembrei o nome. Eu mudei de obstetra e o médico passou toda a bateria de exames de novo, de sangue, né, aquelas coisas todas que eles pedem no início da gestação. Por que eu mudei de obstetra, como eu tinha falado?
porque eu senti uma falta de assistência nesse período que eu fiquei pior da minha outra médica. Eu não senti essa assistência, e a gente, quando não tem isso, a gente se sente inseguro, né? E a gente é uma pessoa que vai te operar, que vai tirar o seu bebê. Então você tem que se sentir seguro. E eu passei por esse outro médico, que ele é especialista em partos de risco, partos mais difíceis. E eu tive mais segurança com ele, então eu passei para esse outro médico, expliquei a situação a ele, se ele pegaria meu caso. Ele disse que sim. Eu informei outra médica por causa de uma questão de ética, né? Informei que eu não estaria mais fazendo o acompanhamento com ela, e passei para esse outro médico. E ele pediu todos os exames de novo, de sangue, eu recebi hoje, enviei para ele. A minha consulta é sexta, mas deu alteração em várias coisas ainda, tá, gente? Estava esperando que esse resultado viesse melhor, né? Graças a Deus, vocês estão vendo, eu tô respirando bem, tô tudo normal, eu sinto o cheiro normal, não tem mais catarro. Ó, graças a Deus, o período mais difícil passou. Mas só que ainda tem os vestígios de tudo, né? E também com a gestação a gente já fica mais debilitado. Eu tô com carência de vitamina D, ainda tô com anemia, tendo que fazer dieta, porque deu. Agora, nesse exame de sangue, parece que a minha glicose melhorou, mas deu diabetes gestacional. Todo dia eu tenho que furar o dedo 4 vezes para verificar a glicose. Quer dizer, um processo bem difícil, tá, gente? Eu nunca tinha passado um período assim na minha vida tão doente, tomando tantos medicamentos. Eu odeio medicamento. Eu evito ao máximo, mas infelizmente, nesse período eu precisei muito e ainda estou precisando. E o novo obstetra passou outras medicações, suspendeu as outras e mudou as medicações, então foram mais remédios, estou tomando ferro para anemia, estou fazendo uma dieta para glicose e para anemia, tá, gente? E o pneumologista, como eu estava falando, pediu outro exame do dedímero de novo, aquele que eu falei que deu alterado lá no começo, quando eu comecei a tomar os anticoagulantes, que era o objetivo, gente, era para suspender as injeções que eu tô tomando constantemente. Já tô na 25ª. Gente, hoje eu recebi o resultado do exame. Minha esperança, ai, gente, queria tanto não tomar mais, tanto pelo custo, que é altíssimo, né? E vocês sabem que é uma pessoa sozinha, para sustentar a casa, para tudo, já é difícil, imagina com tantas medicações. Mas enfim, Deus esteve comigo o tempo todo, em cada momento, sabe, gente? Cada momento que eu precisei ali, Deus proveu tudo que precisava, na hora exata, assim, sabe? Tanto em questão de liberar limites, tanto em questão do, do pastor da igreja chegar com algumas injeções, depois outra pessoa com outra, depois eu consegui comprar, e assim foi indo. E Deus é Deus, a gente vê Deus em cada detalhe, em cada médico que passa pelo meu caminho. Mas voltando ao pneumologista, o resultado que saiu hoje não era o que eu esperava, né? Porque os índices seriam até 500, né? No hospital o médico tinha falado que era até 300, mas no exame veio aqueles índices até 500, e o meu, lá no começo, quando eu tomei a primeira injeção, estava 1.200, estava bem, bem alterado. E hoje eu fiz, essa semana, ontem ou anteontem eu fiz de novo, o resultado saiu hoje, e infelizmente deu 1.032 ainda. Ou seja, eu estou na 25ª injeção, e o médico dependia desse exame para suspender as injeções. Mas, pelo visto, não vai dar para suspender, né, gente? Minha esperança era suspender, porque é uma dor todo dia aquilo. Mas, enfim, Deus está comigo, né, gente? Deus está na frente, porque o que eu passei, Ele tem sustentado, tem estado comigo, porque quando a gente tem Deus, mesmo que a gente passe pelo vale, a gente não se sente sozinho, né? Foi difícil, teve momentos bem difíceis, tá? Que eu achei realmente que não ia melhorar, não. Sinceramente. Até cheguei a mandar uma mensagem pro meu ex-marido, falando pra ele. A gente pensa logo nos filhos, né? A gente não pensa na gente, pensa nos filhos. Falando pra ele cuidar deles, naquela coisa que a gente fica. Eu já tô grávida, a gente já fica emotivo. E ainda passar por uma situação dessa, a gente pensa logo nos filhos, como vai ser se eu não estiver aqui, o que vai acontecer, né? E aí eu falei com ele, nem falei com a minha mãe, que minha mãe já estava nervosa vendo eu passar por aquilo tudo, e teve comigo o tempo todo. Mas eu falei com ele, com o meu ex-marido, mandei mensagem pra ele, caso acontecesse alguma coisa comigo, né? Pra ele estar
deixando meus filhos saber que eu amava muito eles, sempre, sempre. E para ele nunca deixar eles esquecerem. Mas graças a Deus, depois de 2 meses de luta, eu consegui levantar. E o médico disse que já era seguro trazer meus filhos para casa. Eu trouxe, porque eu não aguentava mais de saudade. Eles me enlouquecem, mas a gente enlouquece, mas se não tiver aqui, a gente sente falta. Eles voltaram, graças a Deus a alegria voltou para casa, porque a casa estava vazia, né? E parecia ainda mais difícil tudo. Graças a Deus meus filhos estão em casa. Uma bagunça, uma luta, entra aqui toda hora, mas vale a pena, né, gente? E aí é isso, gente. A esperança era que suspendesse a injeção, suspendesse as injeções agora com esse exame, mas pelo jeito não vai suspender. Então, segunda-feira eu vou ao médico levar o exame para ele e se não suspender, que eu acho que realmente não vai por causa do valor que deu, eu tenho que tomar as injeções até o dia do parto. E o parto, gente. Eu tô com 30. Gente, é tanta coisa acontecendo que a gente até perde a conta. Deixa eu olhar aqui. Eu tô com. Calma aí. Ai, gente, me perdoa. Só um minutinho. Eu tô com 35 semanas exatamente de gestação. O bebê seria para dezembro, tá? Dia 1, dia 2, mas agora continuando, gente, porque o espaço do telefone do meu filho acaba e aí eu tenho que passar pro computador para voltar de novo. Enfim, por enquanto, para gravar vai ser assim, gente. E aí, o que que acontece? O bebê era para dezembro, tá? Inicialmente era 8 de dezembro, depois diminuiu o tempo, que a gente sabe que tem uma diferencinha, então passa para o início de dezembro. Mas agora, devido a tudo que aconteceu, sexta-feira eu tenho outra consulta com esse médico em partos de risco. E aí ele vai ver se vai ser preciso adiantar o parto ou não, né, gente? Por causa de tudo que tem acontecido. E como parece que eu não estou apresentando muito resultado em relação às medicações, as vitaminas e tudo, ainda estou com déficit de vitamina D, mesmo tomando vitamina D, eu estou tomando polivitamínico e essas coisas. E não parece que está adiantando muito. E a injeção, graças a Deus, a injeção ela tirou todo o líquido do meu pulmão, aquela coisa toda. E respiro bem, ó. Graças a Deus, né? Mas parece que está bem alterado ainda, né? Porque está meio 32. Eu já estou na 25ª injeção e não baixou o índice, era para voltar para 500 e eu esperava realmente, gente, eu esperava realmente que essa notícia do exame fosse melhor, mas não foi o que eu esperava. Mesmo assim, eu me sinto saudável de novo, gente, vocês estão vendo a olheira aqui? Isso que vocês estão vendo não é nada em relação ao que eu fiquei, tá? Meu computador fazendo barulho, gente. O que que acontece? Eu fiquei de um jeito que, gente, isso aqui meu tava amarelo, ainda tá um pouco, tá vendo, por causa da anemia, mas já voltou. Eu olhava no espelho, parecia uma pessoa que desculpa dizer, mas parecia que aquela pessoa morreu e esqueceu de enterrar. Horrível, olho fundo, horrível. Claro, gente, minha sobrancelha sem fazer nada, sem fazer grávida, ai meu Deus. Enfim, e aí você, sem força, sem nada. Mas eu queria dizer pra vocês, eu queria contar isso tudo porque eu não tava postando no canal. Eu queria que vocês me conhecessem, eu queria gravar legal, mas eu não tinha condições. Eu me sentia fraca, minha produção caiu, obviamente, eu não conseguia. Até quem viu minha produção da primeira quinzena de outubro, gente, aquilo ali foi um milagre de Deus, ponta a ponta, entendeu? Porque eu não tinha forças. Eu sentava com dor no braço, com dor no sal, só que como meus filhos não estavam em casa, eu conseguia fazer um pouquinho mais, ponta a ponta. Aqui eu tô no meu ateliê, tá, gente, tá bagunçado, mas é aqui meu ateliê. Mas aquilo foi um milagre realmente. A segunda quinzena também. Agora, início de novembro, eu tô melhor, mas ainda não tô me sentindo disposta como a gente conta normal, porque eu tô no finzinho da gestação e a gente sabe que a disposição não é igual, né, gente? A gente fica cansado, fica, né, já esgotado, as energias diminuem, porque realmente agora no final o feto puxa mais um pouco da gente, que é a fase que ele engorda para poder realmente nascer. Então, é isso, gente, que aconteceu tudo isso comigo. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas não tinha como resumir mais do que eu resumi, porque se você dar detalhe por detalhe, ainda
Ainda seria maior o vídeo, também tem que ficar pausando e cortando toda hora. Mas foi isso. Eu queria que vocês me conhecessem em condições melhores, né? Mais arrumadinha também. Mas não deu, gente. Só que eu queria dizer pra vocês, bem claro, assim, que o que eu consegui ver, mesmo no meio de toda essa tribulação, toda essa dificuldade, foi Deus em cada detalhe, tá, gente? Deus entrando com providência na hora que eu precisei de uma alimentação diferenciada, na hora que eu precisei das injeções e já não tinha mais como comprar. Quando eu precisei voltar a comprar e já tive como comprar, quer dizer, agora ainda tenho que pagar o plano de saúde. Quer dizer, são muitas coisas, muitos detalhes, que às vezes, se a gente for parar para ficar pensando, a gente vai sucumbir, a gente fica louco. Porque pelas nossas forças, a gente olha e fala, meu Deus, não tem como, eu não vou dar conta disso. Mas Deus sempre nos surpreende, né? E na hora certa tudo vai acontecendo, você vai vendo o caminho se abrindo. Quando você deposita a sua confiança em Deus, é isso que acontece. E mesmo com toda essa luta que eu passei, né? Deus tem se mostrado presente o tempo todo. E, gente, quando eu recebi a possibilidade de ser Covid, o diagnóstico de possibilidade de ser Covid, primeira coisa que eu pensei, gente, eu vim chorando do hospital até aqui. Só um minutinho. Meus filhos vieram no agito de novo. E, gente, quando eu recebia só a possibilidade, não era a certeza de ser Covid nem nada. Gente, eu vim chorando do hospital até em casa, chorando desesperada. Pedindo a Deus, não por mim, mas pelos meus filhos, porque eles ainda estavam em casa. Deus, a minha oração era, Deus, por favor, não deixe meus filhos serem afetados por isso, não deixe meus filhos serem afetados por isso, não deixe meus filhos serem afetados por isso. E graças a Deus, gente, graças a Deus, meus filhos não foram afetados por isso. Graças a Deus. Mas quando eles voltaram, ainda tiveram uma tossezinha. Meu outro filho teve uma febre, eu fiquei nervosa demais e pedi a Deus o tempo todo, gente, intercedendo pelos meus filhos. Porque mesmo a gente pensa, como mãe, eu tô dizendo eu, né? Eu acredito que a maioria das mães assim. Se acontecer alguma coisa comigo, tudo bem, mas com os nossos filhos é impossível, impossível, gente, não tem como. E graças a Deus, meus filhos estão bem, estão saudáveis, para honra e glória de Deus. E eu também voltei, né, gente, aqui. Tô bem melhor, como vocês estão vendo, apesar de tudo. Gente, vou parar de falar, que eu falei muito. Eu espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho. Depois eu vou mostrar com outros vídeos, outras oportunidades, meu ateliê. Eu quero gravar a produção da segunda quinzena ainda de outubro, que eu não consegui. Eu tinha um planejamento de gravar coisas de Natal. Infelizmente não deu, tá? Eu comprei fitinha nas coisinhas, porque além de fazer o crochê, eu também faço laços e coisas de bebê, que eu não gravo no YouTube, mas eu tenho uma página também, a babyfashion.br. Só que eu não consegui fazer nada disso, porque a gente tem planos, mas os planos de Deus são outros. E mesmo com tudo isso, eu me aproximei mais de Deus, entendeu? E agora, no tempo que eu tenho, se o bebê nascer em uma semana realmente, sexta-feira é a consulta, se ele for nascer na outra semana, e tem resguardo, todas essas coisas, então vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. A minha intenção é depois, mais pra frente, fazer um YouTube, um canal com um vlog sobre a minha família, sobre a gente, aqui as crianças e tudo, para vocês entenderem melhor e não ficar misturando essas coisas. Eu e o crochê. Mas eu queria estar aqui explicando e me apresentando a vocês. E, gente, então é isso. Falei muito, o vídeo vai ficar longo, mas foi o que aconteceu, tá bom, gente? Prazer em conhecer vocês. Ó, um beijão, até a próxima. Me sigam nas redes sociais se vocês quiserem, tá? Eu vou deixar o link abaixo. E vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Beijinho, tchau, tchau.